Seu pai e eu tentamos prever todas as suas perguntas, Gabriel. Esta é uma que esperávamos que não perguntasse. Mas eu preciso, porque ela é tudo que eu quero na vida. E ela, a que você escolheu, ela sente o mesmo por você? Sim. Então, se é o que você quer, se você deseja viver sua vida como mortal, você deve viver como se fosse um mortal. Você deve se transformar num deles. Esta câmara de cristais acumulou os raios do sol vermelho de Krypton. Uma vez exposto a estes raios, todos os poderes que possui na Terra vão desaparecer para sempre. Pense bem. Uma vez feito, não haverá retorno. Você se tornará um homem comum. Sentirá o mesmo que um homem comum. Poderá se ferir, como se fosse um homem comum. Eu amo Flash. Você fez tudo isso por mim? Eu nem sei o que dizer. Diz que me ama. Olá, gente linda, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo para nós meditarmos hoje está em Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 8, que diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, foi exatamente isso que aconteceu. Ele se esvaziou da sua divindade, ou seja, ficou sem os atributos incomunicáveis de Deus, onisciência, onipotência e onipresença. Você sabia que o Superman foi um personagem criado por 2 judeus? Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, ambos judeus. A dupla de autores de quadrinhos eram filhos de imigrantes judeus e criou o personagem em Cleveland, nos Estados Unidos, durante a década de 1930. A criação de Superman reflete muitas influências da herança judaica dos seus criadores, como a figura de um salvador para um povo oprimido. A origem do nome kryptoniano de Superman, Kal-El, tem a terminação El, que significa Deus em hebraico, e sua história de origem, um bebê enviado para a terra para salvar seu povo, ecoa a história de Moisés. O chamado de Moisés simboliza Cristo, chamado para libertar o povo de Deus. O Senhor fala muito comigo através de vídeos, principalmente filmes. É incrível como o Espírito Santo me mostra o que as Escrituras diz quando estou assistindo algo. E quando assisti esse filme lá nos anos 90, essa cena me chamou a atenção, porque entendi exatamente o que Deus fez por nós, seres humanos. Quando João diz o texto tão conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, foi isso que Deus fez. Como Deus cumpre todas as suas promessas, e ao colocar Jesus no ventre de Maria, ele cumpriu as seguintes promessas. Ele disse a Eva, lá no jardim do Éden, depois do pecado,
falou as consequências do pecado de Adão e Eva, né? E ele prometeu para Eva, ele disse assim: o teu descendente pisará a cabeça da serpente. Então Jesus nasceu de uma mulher, né? Ele veio através da mulher. O descendente da mulher veio para pisar a cabeça da serpente. Falando por Moisés, ele disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse que o filho que seria gerado em seu ventre seria o libertador de seu povo. Jesus foi o único que pôde modificar a lei de Moisés, sendo assim um legislador da lei de Deus e também o libertador de seu povo. Falando a Davi, disse que o seu trono seria eterno, profetizando assim que Jesus nasceria da descendência de Davi. Tanto Maria como José, o pai adotivo, eram da descendência de Davi. E por isso também Jesus era aclamado como o filho de Davi. Falando pelo profeta Isaías, ele disse: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então isso se cumpriu quando Jesus se tornou carne e habitou entre nós, quando ele foi gerado como ser humano. Agora, o que muitos não entendem é que Jesus não agiu como Deus enquanto homem. Como o texto diz, ele se esvaziou e tomou a forma de servo. E isso aconteceu literalmente. Tudo que Jesus fez de extraordinário, curas, libertações, andar sobre as águas, fazer uma figueira secar, ressuscitar mortos e etc. Tudo isso foi feito pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele desde o batismo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, ele veio para nos dar exemplo de como Deus quer que a gente haja e viva aqui nessa terra. Se Jesus tivesse agido como Deus, ele estaria mentindo quando disse que nós faríamos o que ele fez e até coisas maiores, porque nós não poderíamos agir como Deus. Mas ele não estava mentindo, ele disse a verdade. É através do poder do Espírito Santo que podemos fazer o que Jesus fez e coisas maiores, conforme o Espírito nos mova a fazer. Jesus liberou esse poder aos seus discípulos antes de subir aos céus. Em Mateus 28, 18 e 19, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, versículos 17 e 18, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Lucas relata esse momento antes da ascensão de Jesus aos céus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se Jesus tivesse agido como Deus, não poderíamos seguir os seus passos como Paulo e Pedro nos ordena em suas cartas. Mas Jesus se tornou um de nós para ser exemplo de homem a ser seguido, sendo obediente ao Pai até a morte. E é o que o Senhor espera de nós. Como nós vemos nesse vídeo do início, né? A atitude de Lois ao ver o que Superman fez por amor a ela e fica sem palavras é a mesma atitude que nós temos quando nós reconhecemos o quanto Deus nos amou, fazendo tudo o que fez por nós. E o Senhor Jesus espera de nós apenas que a gente retribua ao seu amor, amando Ele de volta. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse guardar aqui é o que o salmista diz em Salmo 119, 11, quando ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardar os mandamentos de Deus
É nos enchermos da palavra de Deus, lendo, ouvindo, meditando, como eu sempre digo aqui, né? Para quando nós precisarmos agir, a gente poder fazer tudo conforme o que a palavra de Deus nos diz para fazer. Amém? Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você no dia de hoje. Eu espero que o Espírito Santo testifique essa palavra no seu coração e que o Senhor, dia após dia, Ele venha nos abrir cada vez mais o entendimento para nós entendermos as coisas espirituais e assim podermos viver em obediência aos seus mandamentos como Ele deseja que a gente haja. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado, Pai, seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais uma vez o Senhor me conduzir, Pai, a ensinar a tua palavra de uma forma que seja entendível. Eu te louvo, Senhor, pela graça, sabedoria que o Senhor nos dá, Pai, a cada dia, pela forma como o Senhor nos conduz, Pai amado, a fazer, Pai, e cumprir o nosso chamado. Obrigada, Senhor, pela tua bondade e misericórdia nas nossas vidas, Pai, a cada dia. E eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um do teu povo, Senhor, cada uma das pessoas que estão ouvindo essa palavra, que a tua palavra vá, Pai, e produza o efeito para o qual o Senhor está enviando. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê livramentos, Pai, de todo o mal que há nesse mundo. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para aplicar a sua palavra à nossa vida. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Beijo.